Muito bem-vindos. É com muito gosto que estamos aqui para uma sessão de esclarecimento sobre a segunda edição da Call Innova ID. Gostávamos de fazer um prévio enquadramento do que foi a nossa primeira, o que foi o resultado desta call, cuja primeira edição foi lançada já em 2020, em plena pandemia, numa altura em que estávamos todos confinados, e resultou de um desafio que foi lançado à Portugal Ventures, uma vez detectada uma falha de mercado. Uma falha de mercado nos financiamentos pré-seed e seed, de empresas, algumas recém-constituídas, outras que estavam em processo de constituição e que tiveram que de repente parar todo o seu processo porque todos os BAs, todos os Business Angels, todos os BCs pararam o investimento. E, portanto, nessa altura foi-nos lançado este desafio e lançamos a primeira call de Innova ID. Esta call tem associado um orçamento de 10 milhões de euros, 5 milhões foi para a primeira edição e agora temos mais 5 milhões para as duas edições seguintes. Uma delas é esta segunda que está agora a ser lançada, que está agora no mercado, e depois há de haver lá mais para o final do ano ou no início do próximo ano há de haver uma terceira edição da Call Innova ID, com um paradigma de investimento completamente diferente daquele que a Portugal Ventures tinha até então. Porquê? Porque passamos a fazer tickets muito pequenos, de 100 mil euros, que não estávamos habituados a fazer, portanto eram tickets normalmente associados a investimentos de Business Angels, porque tendo em conta as características desta call destinada a empresas que pretendiam financiamento, o nosso investimento destinava-se a financiar o desenvolvimento de um MVP, a criação de patentes, um primeiro teste de market fit com o mercado, uma iniciativa ainda muito preliminar de abordagem ao mercado. Nós conseguimos nessa altura antever que iriam ser submetidas muitas candidaturas e assim foi, mas teriam sido muito mais se nós não tivéssemos lançado mão de uma nova forma de submissão de candidaturas para esta call especificamente, que é não diretamente através dos founders, dos promotores, mas indiretamente através dos IPNs. Os IPNs são uma rede de Ignition Partners, é uma Ignition Partners Network, não tem nada a ver com o Instituto Pedro Nunes, de facto nós aqui internamente usamos a sigla IPN para Ignition Partner Network, são mais de 120 entidades que têm um protocolo com a Portugal Ventures, e que ao abrigo desse mesmo protocolo eles vão fazer um prévio escrutínio, um pré-screening, com base numa ferramenta, uma folha de cálculo que foi criada com todas as condições que deve e pré-requisitos que deve preencher um projeto ou uma empresa para poder ser elegível para análise, não é? Depois hão de ser escolhidas as melhores, mas para análise, e portanto lançamos esta call de uma forma indireta, com a participação e o pré-screening desse Ignition Partner, que ajudou as empresas na submissão da candidatura, e que depois vai ter aqui um papel importante ao nível do acompanhamento da participada, portanto destacando uma pessoa qualificada para ser mentor desta participada e que connosco e numa base trimestral faz um acompanhamento periódico da participada. Posso dizer desde já que este modelo resultou muito bem. Nós recebemos 117 candidaturas, das quais 66 foram a pitch OCA e 44 foram aprovadas, tendo-se realizado e concretizado investimentos em 40, mas se não fosse este novo modelo, temos a certeza que teríamos recebido muito mais do que 117, teríamos recebido 5 vezes mais. Portanto, houve aqui já um prévio escrutínio dos nossos Ignition Partners, que justificou
uma taxa de sucesso e de investimento tão elevada a níveis que também nunca antes tínhamos assistido, na medida em que mais de 30% das propostas submetidas foram aprovadas. Também tínhamos um montante para investimento superior ao que vamos agora alocar. Portanto, neste momento, nós vamos fazer nesta edição 15 investimentos e depois na última edição mais 15 investimentos, uma vez que estamos também aqui a reservar algum dinheiro para alguns follow-ons de participadas da Inova ID já investidas. Fizemos em todos os investimentos, na altura nós abrimos a possibilidade do investimento ser entre 50 e 100 mil euros, mas acabamos por investir 100 mil euros em todas as empresas, num investimento também ele muito simples e muito inovador, de uma forma que também nunca tínhamos feito. Portanto, em primeiro lugar, nós investimos em empresas que não eram ainda sociedades anónimas, pela primeira vez, também aqui na nossa vida de Portugal Ventures, para evitar então, custos, neste caso é apenas de um ROC, mas para evitar os custos de constituição de uma sociedade anónima e um custo de ter um revisor anual logo nesta primeira fase. Colocamos apenas €1 no capital, portanto subscrevemos uma cota de €1 no capital das empresas. Por acaso, todas elas à data de investimento eram sociedades por cotas, hoje já não é assim, porque já temos várias empresas que levantaram capital, outras que estão em processo já muito avançado de levantamento e que para o efeito estão então a ser transformadas em sociedades anónimas. Portanto, como disse, subscrevemos uma cota de €1 em capital, e fizemos prestações suplementares convertíveis em capital de 100 mil euros numa ótica daquilo que se designa no mercado de safe. Dos investimentos realizados, 8 foram... Desculpa, mas não sei se está a passar os slides, mas aqui não está a passar. Estou sim. Não está? Não. Eu já vou no slide número 5. Não está a vê-los? A passar? Não, agora sim. Agora sim. Então eu vou... portanto, esta parte eu já falei. Está a passar, Rita? Agora sim. Sim, muito bem. Obrigada pelo alerta. Das empresas investidas, 8 são da área de digital, 26 da área industrial e 10 ligadas a life sciences ou tecnologias da saúde. Não sabemos como é que vai ser agora o perfil, se vai manter esta predominância ou não, mas à partida parece-nos que não poderá não ser muito diferente disto. 30% de empresas foram criadas como resultado da call, ou seja, à data da submissão da call, 30% das empresas ainda não estavam constituídas, portanto foram constituídas depois da aprovação do investimento. E temos aqui como indicadores de resultado, assim uns indicadores um bocadinho abrangentes, portanto foram criados 150 postos de trabalho, dos quais 81 recursos humanos altamente qualificados, portanto acima do grau de mestre, portanto estamos aqui a falar essencialmente de doutorados, e foram submetidas 25 pedidos de patentes, entre patentes nacionais e internacionais. Há 20 dessas empresas, dessas 40 que foram investidas, 20 delas já têm neste momento em curso ou mesmo concluídos processos de novas rondas de capital. Estão já assegurados, quer através de capital já realizado ou de term sheets já assinadas, cerca de 11 milhões de euros. Neste caso, as que já têm term sheets assinadas ou capital realizada são um total de 8, portanto as outras 12 estão ainda em processo. Quanto às características dos projetos elegíveis, portanto são projetos de âmbito científico e tecnológico, em fases ainda embrionárias, pré-seed, seed, portanto sempre numa fase de early stage, que tenham já uma tecnologia desenvolvida, podem estar ainda numa fase de protótipo, de prova de conceito ou em validação de product market fit,
que tenham potencial de crescimento e escalabilidade no mercado global. Esta é uma questão, é uma questão muito sensível e muito importante, é o potencial de crescimento e de escalabilidade. Os setores de atividade, pois aqui temos setores muito abrangentes, portanto, basicamente todas as áreas em que a Portugal Ventures investe, desde o digital, a indústria, a saúde, turismo tecnológico, sendo que na área de digital e de indústria é importante que haja aqui um efeito, e em todas elas, de uma certa forma, um efeito direto ou indireto, em termos de eficiência energética, descarbonização, sustentabilidade e circularização da economia. O montante a investir, como eu referi atrás, será de 100 mil euros, portanto, neste momento nem sequer se deu aquela abertura de ser entre 50 e 100 mil euros, portanto, é 100 mil euros por cada investimento. Portanto, são elegíveis as empresas constituídas que cumpram então os tais critérios de contribuição direta ou indireta para a descarbonização e circularidade da economia, para a sustentabilidade de processos, produtos ou materiais, ou para a eficiência e sustentabilidade energética. Portanto, esta é uma condição obrigatória, ainda que abrangente, na medida que está lá escrito que é direta ou indiretamente, mas de qualquer forma, aquilo que nós pedimos aos Ignition Partners é que na tal folhinha, no tal formulário de pré-screening, que justifiquem, sempre que o efeito for indireto, que justifiquem de uma forma detalhada e aprofundada de que forma é que esse efeito é atingido. Portanto, são empresas também elegíveis, as empresas de base tecnológica que resultem de processos de transferência de tecnologia de entidades do sistema científico e tecnológico nacional, e que preencham pelo menos uma das seguintes alíneas, portanto, ou resultem de projetos de investigação e desenvolvimento do sistema científico e tecnológico ou de centros de interface tecnológicos, de parques de ciência e tecnologia, que tenham reconhecimento como empresas idóneas em investigação e desenvolvimento pela Agência Nacional de Inovação, que sejam beneficiárias de incentivos da Agência Nacional de Inovação e que sejam promovidas ou empreguem recursos altamente qualificados. Portanto, aqui é pelo menos uma destas alíneas, sendo que a primeira é obrigatória. Empresas que não tenham sido ainda investidos por outros operadores de capital de risco, aqui estamos a falar, podem já ter algum investimento de business angels, o que não podem é ter sido já investida por empresas grandes, por venture capital. Portanto, esta é também uma condição. Empresas fundadas há menos de 8 anos, que tenham sede e maioria da sua operação em Portugal, que não tenham dívidas ao Estado nem à Segurança Social à data da candidatura e à data do investimento também. Podem ser sociedades anónimas ou sociedades por cotas, e sociedades que não sejam diretamente controladas por grandes empresas, porque passariam pela via desse controlo a ser consideradas também grandes empresas. Portanto, aqui a condição de ser uma micro, uma pequena ou uma média empresa também se aplica. Como eu disse atrás, as empresas não precisam de estar já constituídas, podem ainda não estar constituídas. Obviamente que nesse caso, tudo o que estivemos a dizer aqui neste slide não se aplica, aplica-se só o disposto nos pontos 1A e 1B. O processo de candidatura, como eu já disse, portanto, é efetuado exclusivamente através de uma das entidades da rede Ignition Partners da Portugal Ventures. Como eu disse, neste momento nós temos mais de 120 entidades e, se não estão em contacto ainda com alguma dessas entidades, podem ir ao nosso site, porque está lá a lista de todas elas e podem escolher a que mais vos convier, ou pela proximidade, ou pela especialização na área de atividade, ou qualquer outra. Os parceiros da rede têm que pedir um acesso através do nosso site, do nosso e-mail de submissions, e devem indicar um e-mail específico para autenticação na submissão de candidaturas.
Portanto, cada Ignition Partners tem um e-mail de autenticação associado. Após a recepção do e-mail de confirmação da Portugal Ventures, já podem concluir o registro. Para o caso de parceiros de ignição que já tenham submetido candidaturas na primeira fase, os dados mantêm-se válidos, não precisam de pedir novos dados de validação para submissão. Para resposta a quaisquer dúvidas sobre estas questões, podem enviar as vossas dúvidas para o e-mail submissions@portugalventures.pt. As candidaturas devem ser submetidas até ao dia 20 de maio. Agora vamos abrir aqui um período para questões que pretendam colocar. Eu peço que ativem o ícone de levantar a mão para que seja visível. Eu vou interromper o compartilhamento, ou não sei, eu vou deixar porque possivelmente pode ser que haja alguém que tenha alguma dúvida. Temos aqui o Amaro Martins. Amaro, pode colocar a sua questão. Muito obrigado. Boa tarde, desde já agradecer por Boa esta sessão de esclarecimento, porque é sempre importante para nós jovens empreendedores também estarmos a par de como é que podemos fazer estas candidaturas, porque pelo menos no meu caso é das primeiras vezes que estamos a fazer isto através de uma Ignition Partners Network. A minha dúvida prende-se sobretudo pela linha B.4, que diz que sejam promovidas ou que empreguem recursos altamente qualificados. E a minha questão prende-se com o seguinte: no meu caso nós somos uma sociedade por cotas, mas por falta de financiamento os investigadores científicos que nós temos não estão coletados na empresa, teriam que oferir obrigatoriamente, e o nosso objetivo com este financiamento era exatamente esse, era para desenvolver o produto já tendo os investigadores na empresa. Certo. Nesse caso, como é que funcionaria a parte daquela partezinha ali, aquela expressão que sejam promovidas repare, qualificados? Sem problema nenhum, Amaro. O que nós dizemos é que preencham pelo menos uma das seguintes alíneas. Sim, exatamente, e seria essa que nós queríamos preencher, e eu estou aqui a tentar perceber a dinâmica dessa portanto, expressão. a sua empresa não resulta de um processo de investigação, não está ainda reconhecida porque, pronto, ainda não tem os recursos qualificados para as práticas da ANI, não tem ANI, e, portanto, é assim, a única forma que eu vejo isto é explicar isso mesmo na candidatura. Okay. É dizer, nós com o dinheiro que vamos levantar, e designadamente com este financiamento de 100 mil euros, vamos recrutar pessoas qualificadas. Como sabe, isto tem tudo a ver também com a fonte de financiamento, portanto, esta iniciativa é o financiamento da Agência Nacional de Inovação, que tem como principal missão a ligação entre o Sistema Científico e Tecnológico Nacional e as empresas, e também, entre elas, entre muitas outras coisas, também a promoção do recrutamento e da empregabilidade de recursos altamente qualificados. E já agora, relativamente ao ponto 1, das incubadoras de base tecnológica, basta estar incubado no centro tecnológico, porque também é o nosso caso, só que nós não desenvolvemos em colaboração, nós meramente estamos lá incubados. Sim, estão lá incubados, sim, exatamente. Ok, perfeito. Está bem? Muito obrigado. Sim, muito obrigado. De nada era essa. Muito obrigado. Ana Alípio. Boa tarde. Parabéns, Helena, estava excelente a apresentação. Obrigada. Eu já tentei, portanto, entrar com os dados que temos do ano anterior, quando também submetemos candidaturas. Sim. E quando vou selecionar application, aparece-me a call dos Açores só. Não sei se sou eu que estou a fazer alguma asneira. Será que a IANGE solicitou o e-mail, tem outro e-mail autorizado? É porque só pode estar um, e pode ser que haja outro e-mail. As colegas depois vão ver isso e darão uma resposta, está bem? Está bem. Pode ter a ver com isso, pode ter a ver com porque é assim, a mudança do ano passado, sim, para agora. Exatamente, pode ter havido aí alguma mudança, porque na Call dos Açores não existe esta submissão através de parceiros, é só para a Call e Nova ID. Portanto, isso se está a acontecer é porque o e-mail que temos aqui registado não é o da Susana.
Temos Pronto, que ver isso. tá Mas bem. por a Susana tem que mande-nos um e-mail a dizer que o e-mail que deve estar... Já mandei Já? a Ah, pedir o esclarecimento da dúvida, desculpe. pronto, muito bem. Então isso vai ser respondido brevemente, está Está bem? bem, obrigada. Sim? De nada, adeus. Mais questões, por favor? Mariana Benetton? Olá, muito boa tarde a todos. Helena, muito Boa obrigada aí tarde. boa tarde, muito obrigada pelas informações. Me chamo Marina Benetton, estou incubada aqui no Polo de Tecnologia da Universidade do Porto, com uma startup na área de educação que promove as instituições educacionais no âmbito global. A minha pergunta, Helena, é relacionada a após o investimento, como é que é feita o follow-on a partir das próximas rodadas, porque vou citar o nosso caso, a gente vai precisar, já sabemos, de investimentos posteriores. Vocês seguem isso? Como é feita a formalização, né, esse contrato? Vocês seguem as jornadas de investimento? Vocês ficam incorporados de que maneira legalmente à Sim. nossa empresa? Ou vocês fazem um exit a partir de uma determinada etapa? É assim, portanto, a nossa ligação à empresa, como eu disse, nós vamos ser sócios da empresa ou acionistas, se a sociedade for uma sociedade anónima. E se formos acionistas, ou, na qualidade de acionistas ou sócios, somos sempre um sócio ou um acionista com direitos especiais, como é normal nos acionistas investidores. As prestações de 100 mil euros, elas serão convertíveis em capital na próxima ronda de capital, com um desconto de 20% face ao preço dessa ronda. Nós não vamos ter intervenção na negociação, na definição do preço da ronda, vamos é converter a nossa participação na próxima ronda. No entanto, nesta call, especificamente e só nesta call, existe a possibilidade de os promotores, no prazo de 18 meses, poderem recomprar a participação da Portugal Ventures a qualquer momento e sem qualquer justificação, com um desconto de 20%. Ou seja, nos primeiros 18 meses, os promotores podem encontrar outros investidores e, se não quiserem estar a ter aqui muitos investidores diferentes na sua estrutura de capital, podem recomprar a nossa participação e nós saímos. Se até lá não sairmos, se os promotores ou os founders não recomprarem a nossa participação nesse prazo de 18 meses, quando houver o round de capital, nós iremos converter e ficaremos com uma posição um bocadinho mais expressiva que a que temos, porque quando entramos, normalmente 1 euro num capital de 1.000 ou de 5.000 euros é 0,1 ou 0,05, está a ver? Nós temos uma participação muito reduzida. Depois, ao convertermos os 100 mil euros, a percentagem vai depender da valorização pré-money e vai depender do total da ronda, certo? Agora, nós somos sempre um investidor minoritário e temporário e, como tal, nós estamos sempre disponíveis, em termos negociais, para negociar a nossa saída e a nossa venda, sempre que isso for oportuno e houver interesse, e nisso houver interesse. Excelente. Só concluindo, Helena, existe algum termo que restrinja a investimento de tipo de investidores consequentes? Se podem ser fundos de outros países, fora da Europa, fora de Pode ser, Portugal? exatamente, não há qualquer tipo de limitação. Muitas Excelente. vezes são, aliás, olha, devo dizer-lhe que até a maior parte das nossas empresas investidas no âmbito desta call, a maior parte delas estão em contacto com investidores internacionais, sim. Excelente. E existe quais são, além de dinheiro, que dinheiro é importante, mas não é tudo, existem outros fatores que ajudam muito mais uma empresa e é algo que a gente busca. Vocês têm, no caso, ficaria uma pessoa que seria como um mentor, né, nos acompanhando durante essa jornada, e vocês abrem algum canal de networking, de relacionamento que nos ajude também a escalar isso? Como é que funciona Sim. essa Há conexão? O acompanhamento, como eu disse, é feito conjuntamente pela Portugal Ventures, que tem um gestor de investimentos destacado que acompanha a empresa, e nós estamos sempre a abrir a nossa rede e todos os nossos canais de comunicação, não só com os parceiros de capital.
temos cerca de 20 parceiros de capital que co-investem nas nossas empresas, mas também através da rede corporate, são empresas e grandes grupos económicos que estão é uma rede que começou a ser constituída há um ano atrás, ainda está a crescer, vai crescer muito ao longo deste ano, e são empresas que se disponibilizam para serem um test bed, por exemplo, dos MVPs, dos protótipos das nossas empresas, para lhes permitir ali alguma inserção em ambiente empresarial e para as ajudar. Portanto, todas estas nossas redes ficam ao dispor das nossas participadas, e depois também há o mentor que é alocado pelo Ignition Partner que submeteu a candidatura. Portanto, que aloca um mentor que vai também reunir periodicamente com a empresa e que vai acompanhar e também ajudar da parte do que são as redes e o networking desse parceiro de ignição. Excelente, muito obrigada. De nada, disponha. Abigail. Boa tarde. Eu tenho aqui uma dúvida em relação aqui à linha B, o primeiro ponto, porque no nosso caso nós pretendíamos abrir uma empresa que tem uma componente de inovação, portanto aplicar tecnologias na área da genómica para prestação de serviços e de consultoria, com um grande potencial de internacionalização, mas que não resultou diretamente de um projeto ou de uma parceria com uma entidade do Sistema Científico Nacional. Acha que há alguma possibilidade de uma candidatura numa empresa deste género? É assim, essa questão não é obrigatória, não é? Só tem que preencher uma das 4 linhas. Se emprega recursos altamente qualificados, por exemplo, já poderia ser elegível. Muito importante aqui, 2 pontos que eu gostaria aqui de destacar. Por um lado, tem que justificar o efeito indireto na descarbonização, na circularidade da economia, na sustentabilidade e eficiência energética. Pronto, essa questão é muito relevante, que o parceiro, na folha que vai preencher, justifique muito bem isso, não é? Se há esse efeito indireto, a partir daí se vai... Agora, há aqui um outro ponto que eu também gostaria de ressalvar, que é, em princípio, nós não investimos em empresas de consultoria, porque as empresas de consultoria são empresas muito baseadas e alicerçadas nos conhecimentos das pessoas que lá estão a cada momento. Pessoas essas que podem sair, que podem trabalhar para o outro lado, que, portanto, em geral tem que haver... A questão é fundamental. Pronto, é importante que haja propriedade intelectual, sempre que possível patentes, que haja proteção dessa propriedade intelectual e que haja elevado grau de escalabilidade. Certo? Portanto, o conselho é tentar preencher a documentação e depois ela será avaliada, não cumprindo especificamente este requisito que eu mencionei. É assim, eu penso que está a falar do ponto 1B, certo? Exatamente. Pronto, só tem que preencher no ponto 1B uma das 4 alíneas. Mas o que é como recursos humanos altamente qualificados? A partir de que nível? A partir do nível de mestre. Sim, obrigada. De nada. Rui Vasques. Rui Vasques. Boa tarde. Pronto, nós temos uma associação sem fins lucrativos e que temos pronto, eu sou designer, estudante de doutoramento e estamos a desenvolver produtos e projetos, nomeadamente ligados aos pigmentos naturais. Queria perceber se uma associação pode concorrer a este financiamento e a segunda questão é se um conjunto de entidades pode concorrer a este financiamento. É assim, não pode, Rui, porque tem que ser uma nova empresa. Podem é constituir uma nova empresa, porque nós só investimos em sociedades por cotas ou em sociedades anónimas, como eu disse. Desde que constituam uma sociedade por cotas, sim. Ou seja, Agora, sempre... isto é assim, isto não é um subsídio, isto é investimento de capital. É investimento de capital de risco. Ok, não é? ok.
Portanto, a grande vantagem é que estes 100 mil euros vão diretamente para capital próprio da empresa, porque as prestações acessórias de capital também são capital próprio, o que vai permitir às empresas terem, robustecer a sua autonomia financeira, ter autonomias financeiras robustas, o que lhes facilita muitas vezes também depois o acesso complementarmente a outras fontes de financiamento, designadamente no âmbito de subsídios comunitários, europeus, dos programas quadro europeus, seja dos Portugal 2020 e afins, agora Portugal 2030, portanto isso é uma grande ajuda e muitas vezes as empresas depois alavancam o seu financiamento com base neste nosso investimento. Agora, a condição básica é que tem que ser constituída como, pelo menos, sociedade por cotas. Ok. Ok, obrigado pela resposta. De nada, disponha. Diogo Magalhães. Boa tarde, obrigado pela apresentação. A minha questão é mais dentro da parte de financiamento, ou seja, eu sou um projeto científico, ou pronto, estou a representar um projeto científico e nós neste momento como estratégia estamos a angariar financiamento não dilutivo sob a forma de grants. Vocês não impedem, por exemplo, termos outros financiamentos de mecanismos semelhantes, como da Fundação La Caixa ou algo do género, só não podemos é ter já angariado capital de risco, certo? Exatamente, exatamente. Sim, tivemos algumas participadas investidas na primeira fase que tinham já subsídios, que tinham grandes, que tinham até precisamente a Fundação La Caixa também. Ok, está bem, obrigado. Bem, de nada, é essa disponha. Mais questões, por favor? E ele pedir só se me recorda os prazos para estas candidaturas, por favor. 20 de maio. Até 20 de maio. Cândida, força. Cândida? Conseguem ver-me? Sim, sim. Ok. Muito boa tarde e muito obrigada pela sessão. Mais uma vez foi muito esclarecedora. A questão que eu tenho, se calhar não é muito interessante aqui para os empreendedores que pretendem angariar este investimento, é mais direcionado aqui para os Ignition Partners, que é um deles que eu represento. Portanto, aqui na vertente da própria candidatura do pré-screening, conseguem identificar-nos alguns erros que nós cometemos na primeira ronda, na primeira call, e identificar-nos aqui algumas dicas de erros que não devemos cometer e que foram mais recorrentes neste documento? Está a falar da folhinha. Certo. É assim, Cândida, não houve erros propriamente. Ora, deixe-me aqui ver. Estão a ver a folhinha agora? Não. Estão a ver esta folha? Não, Helena. Não, eu tinha que interromper e agora partilhar novamente, não é? Deixe cá para compartilhar. É assim, eu não falaria de erros, não houve erros, obviamente. Agora é assim, nós não podíamos investir nas 117. Se calhar está a referir-se ao facto de que nem todas as candidaturas que submeteram à call foram investidas, Cândida. Pronto, porque realmente houve um escrutínio, não é? Só 66 das 117 é que foram admitidos ao CA e depois dessas nós não tínhamos orçamento, portanto o nosso limite eram 45 e aprovamos 44. Depois não se fizeram 44, fizeram-se 40, mas por razões, por desistência até depois dos promotores que encontraram outros financiadores, etc. Não por fatores da responsabilidade da Portugal Ventures. E portanto, e agora também não vai ser possível, obviamente, investir em todos, mas de qualquer maneira não houve erros nenhuns, tanto não houve que nós fizemos um bocadinho mais do que 30% do total das submissões. Certo. Isto é mesmo muito elevado, é mesmo muito elevado, não estávamos habituados a isto e isto resultou do bom trabalho que fizeram os parceiros de ignição, fizeram um excelente trabalho, porque eles próprios fizeram já um apertado escrutínio.
para só submeterem à partida candidaturas na sua esmagadora maioria enquadráveis nas características da call. Certo, compreendo. Era mesmo para tentar entender se havia aqui alguma recomendação sobre erros recorrentes, mas certo. Relativamente ao formulário propriamente dito, que não é este anexo, existe o 3.6, que é o sumário executivo. Existe algum limite de caracteres? Eu não me recordo. Existe, sim, eu penso que sim. Eu penso que isso está lá no formulário. Há uma limitação, sim. Mas é elevada, mas dá para escrever muita coisa. Certo, eu acabei por me aperceber do limite na altura após o preenchimento só, porque eu acho que não está referido, não está identificado no formulário propriamente dito. Mas não há problema, porque pode anexar tudo o que quiser para complementar a informação. Portanto, se já tiver uma apresentação, se tiver alguma coisa já preparada com a descrição do projeto, ponha em anexo. Nós vamos ler com certeza. Uma última questão, desculpe, Helena. Relativamente aos recursos humanos, o nível de qualificações foi-me esclarecido por e-mail que seria doutoramentos, portanto é acima de mestre, sim. É exclusivo. Okay. Sim, preferencialmente, quer dizer, mas o grau de mestre já é um qualificado, não é? Já é qualificado, mas o que é mais valorizado, obviamente, que é o nível de doutoramento. Certo, muito obrigada. De nada, de Espanha. Mais perguntas, por favor? Raquel Santos. Olá, boa tarde, Helena. Obrigada pela apresentação. Eu queria só esclarecer duas coisas rápidas. A primeira era para perceber, se percebi bem, que é que vão fazer 15 investimentos nesta call. Nesta call, sim. Depois vamos abrir uma terceira edição. Vai haver uma terceira edição. Empresas que não sejam investidas nesta edição podem depois candidatar-se na seguinte, quer dizer, não há nada que o impeça. Ok, perfeito. E a segunda pergunta era para perceber o tal critério da sustentabilidade e da economia circular, porque nós, pronto, na incubadora onde eu trabalho, nós temos algumas startups que são bastante de impacto social, não diretamente ou indiretamente para a sustentabilidade e a economia circular. Se isto quer dizer que não podem candidatar-se a esta call e se não, se podem candidatar-se na próxima. Sim, a próxima vai ter características análogas, não é? Nós vamos ter que escolher as melhores, não é? Claro. Agora, assim, o impacto social, normalmente isto com um bocadinho de trabalho e detalhe conseguem-se encontrar os efeitos indiretos na sustentabilidade, na circularidade, na eficiência energética, na redução de custos de diversa ordem, inclusivamente estações de combustíveis, quer dizer, pelo menos o que assistimos na primeira edição da call é que os parceiros de ignição, juntamente com os founders, conseguiram justificar muito bem os efeitos indiretos. Agora, isto não é para projetos de âmbito social, estritamente de âmbito social, não é? Portanto, até quer dizer, depende do que é o âmbito social, não é para aquelas coisas de âmbito local, porque isto é para claro, projetos e empresas com elevado potencial de crescimento e de rendibilidade e que possam escalar internacionalmente. Este é um fator muito relevante, não é? Mas esse é um fator relevante para qualquer investimento de capital de risco e que está subjacente mesmo ao conceito e à definição de startup. Não é? Certo. Ok. Obrigada. De nada, de Espanha. Mais perguntas? Eu já agora, Rita, antes de passarmos à próxima pergunta, e porque foi a primeira questão que eu encontrei aqui no nosso, no bate-papo, não é? Foi se a call do dia 22 ia ser idêntica à de hoje. É assim, dia 22 nós não vamos ter nenhum, se o webinar do dia 22 ia ser idêntico, nós não vamos ter nenhum webinar no dia 22. Temos conhecimento que há um parceiro nosso que decidiu ele próprio fazer um webinar sobre a Call Innova IT e que até pediu o testemunho de uma das participadas das empresas investidas na primeira fase, que foi submetida através desse parceiro. Mas não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver
connosco, mas não é a Portugal Ventures que vai lá estar, certo? Podemos estar como participante. Era só esse esclarecimento que eu gostaria de deixar. Obrigada, Helena. Mais perguntas, por favor? Penso que não tem mais perguntas, Helena. Mais coisas, eu estava aqui a ver, o resto não, era mesmo o Pablo Gascon que colocou esta questão e, portanto, era para lhe dizer que o único webinar que estamos a fazer é este e que depois tudo que sejam questões que tenham podem entrar em contacto connosco, telefónico ou por e-mail, através do submissions@portugalventures.pt. Teremos todo o gosto em esclarecer todas as questões. E reforço aqui a mensagem que a partir de amanhã o webinar vai ficar disponível no canal do YouTube da Portugal Ventures, onde podem assistir novamente à sessão e ver novamente os slides, como está aqui a falar o Harry Barraza. Certo. Já agora eu aproveitaria para dizer que nesta call são elegíveis empresas sediadas também nos Açores e na Madeira, isto porque eu estou aqui a ver algumas pessoas também das ilhas, e portanto, por vezes temos algumas calls em que essa elegibilidade não existe e que tem a ver com os fundos financiadores que estão por detrás dessas calls, mas neste caso são também elegíveis projetos que estejam lá sediados. Helena, temos aqui o Diogo que levantou aqui a mão. Força, Diogo. Olá. Obrigado. Mais uma vez. Agora surgiu uma dúvida que é, portanto, a candidatura, o deadline é 20 de maio. Posteriormente a isso, quais são os passos, portanto, que vão acontecer? Ou se nos pode dizer mais ou menos quanto tempo demora a avaliação, a comunicação de resultados? Sim, neste momento não temos prazos definidos. O que podemos dizer é que há uma primeira fase de pré-screening. Depois vai haver um comitê de investimento com entidades, onde está não só a Portugal Ventures, mas estão outras entidades também connosco, designadamente também a Agência Nacional de Inovação, o Banco de Fomento, e daí vai resultar um conjunto de empresas e de projetos que irão fazer pitch ao Conselho de Administração da Portugal Ventures. Depois do pitch ao Conselho de Administração da Portugal Ventures, vamos apresentar uma term sheet, que é uma term sheet embora ainda não vinculativa, mas é um documento que aliás está aí disponibilizado também no nosso site, mas que tem as características essenciais do nosso investimento. E a partir daí, estando essa term sheet assinada, entramos numa fase de negociação de um acordo de investimento e de um acordo parasocial. Exato. O tempo que demora depende muito, olha, há alguns que demora muito pouco e outros que se arrastam, embora as questões, as nossas minutas não são muito negociáveis, porque nós simplificamos ao máximo quer a term sheet, quer o acordo de investimento e acordo parasocial. Também estes não seguem o nosso standard, são extraordinariamente simplificados. Portanto, nesse sentido, há condições para que o processo não se arraste durante muito tempo. Agora, eu gostaria de alertar que não há nenhum processo de investimento de capital de risco, entre due diligence prévio que é necessário fazer, negociação, nunca há nenhum investimento que demore menos de 4 meses. Pois, sim. Aliás, a média que eu tenho ouvido é 6 meses a 1 ano, dependendo do exatamente. processo. Mas já estou a dizer aqui, este prazo, quer dizer, porque é um sistema mesmo muito simplificado, não é? Claro. E penso eu, os 100 mil euros depois é para ser executado, digamos assim, em 18 meses, ou para se executar em 18 meses. Sim. Não é para ser executado, quer dizer, isto tem que ser gasto naquilo que é preciso fazer, se não for preciso, não se... Percebe? Isto não é aquela coisa do subsídio que tem um prazo para ser investido, se não é devolvido, não. Aqui não, pode haver alguma empresa que não precise de gastar o dinheiro todo e que entretanto comece a gerar receitas e que comece a tornar-se autossustentável e a gerar autofinanciamento. E nós, olha, se isso acontecer, ficamos muito contentes quando isso acontece, não é? Claro, sim, faz sentido. Obrigado. Está bem? Nada. Não tem mais questões, Helena? Não tem? Pronto. Então resta-nos agradecer
agradecer imenso aos presentes e a todos os que colocaram as suas questões, a vossa presença, o interesse por esta call, e nós ficamos aqui à vossa disposição e ficamos à espera que nos cheguem as candidaturas. Está bem? Muito obrigada. Qualquer questão, contactem-nos então através do submissions@portugalventures.pt. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Deus. Obrigado. Obrigada, boa tarde.